5 destaques da corrida sprint do GP da Espanha de MotoGP. Começando pela ordem cronológica, a pole position ficou com Marc Marquez, a primeira dele pela Ducati. Todo mundo lembra, né? No final do ano passado, ele se pirulitou da Honda, antecipou o fim do contrato em um ano, foi correr com a Gresini, usa a Ducati do ano passado, então uma moto que já tinha tido sucesso na passagem por Jerez na temporada 2023, mas foi muito bem no treino dessa semana. Durante as sessões de sexta-feira, ele já tinha sido bastante competitivo, tinha sido apontado pela concorrência como um dos pilotos mais fortes do fim de semana e confirmou isso na hora da classificação. Primeira na Gresini, mas a pole de número 93 da carreira dele no Mundial de Moto Velocidade. A Gresini, que está falando durante toda a temporada sobre fazer um filme com esse ano do Marc Marquez, fez até um cartaz bacana com um monte de Marc Marquez, para a gente não perder a conta de nenhum dos 93 aí dessa estatística da carreira dele. Segunda coisa que eu quero destacar, o caos da corrida sprint. A prova foi absolutamente caótica. A chuva tinha parado, aparentemente a pista estava seca, mas o que a gente viu foi um festival de quedas. Nada menos do que 15 dos 25 pilotos que estavam na prova caíram, o que representa 60% deles. O que eles explicaram, e a gente viu isso até de outros pilotos que não estavam correndo no fim de semana, mas que conhecem a pista de Jerez, Chase Davis, por exemplo, é que aquele asfalto tem uma questão crônica ali, que em alguns pontos da pista, mesmo quando não está chovendo e tudo mais, a água que foi sugada pela superfície, ela começa a subir novamente. Então os pilotos são pegos de surpresa por pontos molhados na pista. Alguns conseguiram perceber isso no começo da prova, foram tentando desviar, mas qualquer bobeadinha se passava numa parte ali que estava molhada e acabava caindo. Isso aconteceu com muita gente. Entre eles, Marc Marquez, que estava de novo na liderança da corrida, e aí caiu mais uma vez. Ele conseguiu voltar para a prova, fez uma prova de recuperação e terminou em sétimo. Ainda deu para salvar uns pontinhos ali, mais longe do que se esperava dele na corrida. A vitória ficou com o Jorge Martin. Jorge Martin, que segue mostrando que é sim o homem mais forte da temporada 2024. A gente pode ter outros destaques aqui e ali, pessoas que estão chamando atenção, Pedro Acosta, por exemplo, mas o mais forte mesmo dessa temporada tem sido o Jorge Martin. E o que eu gostaria mais de destacar desse fim de semana, deste sábado pelo menos, é que o Jorge Martin ele é um cara que sempre foi muito passional. Às vezes a emoção tira o melhor dele, porque ele se empolga e aí vai e acaba fazendo uma bobagem. Não dessa vez. Naquele festival de tombos, ele soube manter a frieza, manter a calma para conduzir a prova até o final, né? No instante em que o Marc Marquez caiu, ele recuperou a liderança, tinha feito uma boa largada, tinha liderado um pouquinho a corrida, depois perdeu para o Marquez depois de um erro que ele cometeu ali. Quando o Marquez caiu, ele recuperou a posição e soube seguir firme ali, desviando de todos os problemas. Então mostrou que sabe ser cerebral e não só um piloto passional. Abriu uma boa vantagem no campeonato e esse é o meu quarto ponto. Pedro Acosta, o estreante, é o vice-líder da MotoGP em 2024. Ele agora tem 29 pontos de atraso para o Jorge Martin. Fez o pódio, né? Ficou ali com a segunda colocação da corrida sprint. Não foi o pódio que ele mais comemorou, porque como tiveram muitas quedas, ele acabou avançando muito na classificação. Mas foi o primeiro pódio dele nas corridas curtas, na classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. Então segue ali se destacando, segue chamando atenção. E agora nessa posição de vice-líder do campeonato. O que acho que a gente precisa destacar, né? Absolutamente impensável. Acho que ninguém imaginava no começo do ano que isso pudesse acontecer. Claro que todo mundo apostava em Pedro Acosta, pelo que ele já fez antes, pelo que a gente conhece dele, pela habilidade que a gente sabe que ele tem, pelo prodígio que a gente considera que ele é, mas vice-líder da MotoGP? Não, isso aí ninguém esperava não. Até porque, né, a gente tinha outros pilotos aí que a gente esperava um pouquinho mais. Pecco Bagnaia, por exemplo. Pecco hoje caiu. Teve ali um lance com o Brad Binder, que eu acho que o Brad Binder foi um pouquinho cavalo, não precisava ter sido tão bruto naquela ultrapassagem. Eles tiveram um toque, o Pecco caiu, não conseguiu voltar, mas vai confirmando aí que é uma temporada de defesa de título absolutamente abaixo do que a gente viu dele nos últimos anos. A gente sabe também que o Pecco tem essa coisinha, né? Ele se prejudica bastante no começo do campeonato, depois corre atrás do prejuízo, mas por enquanto a situação tá complicadinha para ele. Meu quinto destaque. Dani Pedrosa. Claro, não podia faltar o espanhol, que é piloto de testes da KTM, que está aposentado desde 2018, mas que foi para esse GP da Espanha. Por quê? Porque ele queria testar em condição de corrida
as inovações, né, que a KTM está trabalhando para poder atualizar a RC16 não só ao longo do ano, mas também o protótipo de 2025. É a mesma coisa que ele fez no ano passado. No ano passado, para quem não lembra, por exemplo, foi nessa participação dele no GP da Espanha que ele testou o chassi de fibra de carbono, que hoje é uma marca da KTM e que ele estava desenvolvendo ainda naquela corrida. Na pista, a gente viu o Pedrosa terminar na 4ª colocação. Ele teve ali uma disputa com o Fábio Quartararo no final e não foi um milagre, o Quartararo também foi beneficiado pelo número de quedas, mas foi inteligente, soube se manter ali naquela prova tumultuada. Mas o Pedrosa tentou atacar, não conseguiu. Ele contou depois que ele não sabia que eles estavam brigando por terceiro ou quarto, que ele achava que era quinto, sexto, sétimo, mais para trás, que talvez se tivesse visto que era um pódio, tinha tentado arriscar um pouco mais, mas ele entendeu que era perigoso, porque eles podiam pegar uma parte molhada e aí cair todo mundo, então não tinha essa necessidade, não arriscou. Só que depois da prova, quando tem aquela fiscalização de que os pilotos têm que manter ali a pressão do pneu controlada dentro da margem, né, estipulada pela Michelin, constataram que o Fábio não fez isso, então aplicaram 8 segundos de punição. Ele caiu para a 5ª colocação e aí Dani Pedrosa foi promovido para terceiro. Pedrosa, durante a carreira dele, foi uma longa carreira, mas não tinha sprint naquela época, então ele não tinha nenhuma medalha. Foi a primeira medalha que ele ganhou da MotoGP, uma medalha de bronze, estava com o Fábio assinou, foi fofo, ele assinou, levou para ele, e a KTM promoveu uma festinha particular, eles organizaram ali um pódio para poder premiar o Dani Pedrosa por esse bom resultado. Acho que algumas pessoas talvez não tenham dado o devido valor para a carreira de Daniel Pedrosa, muita gente implica com o fato, né, ou empaca no fato dele não ter sido campeão mundial. É verdade, ele não foi. Mas o Dani Pedrosa é um dos melhores pilotos que já passaram pelo Mundial de Moto Velocidade. E se a KTM hoje está nesta forma que ela está, podendo brigar por vitórias, podendo brigar na frente, podendo ser uma protagonista, ela deve muito disso ao Dani Pedrosa. Porque ele sempre foi um cara reconhecido pela capacidade dele de desenvolver moto. É só a gente olhar para a Honda. Claramente ele faz falta na Honda. Mas o que ele tem feito na KTM é impressionante. Mas mais impressionante do que isso, como eu falei, ele está aposentado desde 2018. E aí ele chega na pista e ele faz o que ele fez no ano passado e o que ele fez agora. Ah, teve muitas quedas e tudo mais. Não interessa. Ele foi competitivo. É um cara que está aposentado desde 2018. Tem piloto na ativa que não faz a mesma coisa que ele faz. Então, Dani Pedrosa merece todos os aplausos pela atuação que teve, não só nesse fim de semana, mas que teve também no ano passado e que recorrentemente tem todas as vezes que ele aparece, seja num teste onde está todo mundo, ele tem sempre um piloto muito em forma, que preserva a forma física dele, né? A gente chegou a ver, por exemplo, o Jorge Lorenzo chegou a atuar um tempo como piloto de testes da Yamaha e ele não estava sequer em forma para poder fazer a função. Então, é uma qualidade do Dani Pedrosa, a seriedade com que ele encara as coisas e essa forma competitiva tanto tempo depois dele ter se aposentado. Merece todos os aplausos. Agora me conta, o que vocês destacaram dessa sprint? O que vocês mais gostaram dessa sprint? E o que decepcionou também? Põe aí que depois a gente vai conversando. Eu sei que eu ainda não respondi os comentários de vocês. Eu li todos, mas eu ainda não consegui responder. Vou responder nos próximos dias. Amanhã tem o GP da Espanha e promete muitas emoções. Até mais!